Na vastidão desolada da várzea, onde o luar se arrastava como um véu úmido sobre os campos, erguiam-se os restos decadentes da fazenda dos Albuquerque. As paredes desmoronadas, outrora orgulhosas, agora curvavam-se como esqueletos de gigantes abatidos, e o capim que reluzia sob a lua como fios de ouro envenenado sussurrava segredos de eras esquecidas. Era um lugar onde o tempo parecia ter sido corroído pela própria sombra, deixando apenas o eco de uma maldição que nem mesmo os corvos ousavam bicar. Diziam os mais velhos, em murmúrios engasgados pelo medo, que Álvaro Albuquerque, o último herdeiro de uma linhagem marcada por pactos sanguinolentos, desaparecera não em vida, mas em suspense, deixando para trás um diário cujas páginas eram mais negras que a noite sem estrelas. Suas palavras, rabiscadas com uma tinta que parecia sangue coagulado, falavam de um pacto selado sob o olhar cego de ídolos pagãos, de uma besta que dormia não na terra, mas nas veias de sua própria descendência. E havia o retrato. O retrato. Pendurado na parede desgastada da sala principal, a tela rachada mostrava Álvaro em seus últimos dias. Olhos fundos, cabelos desgrenhados e um sorriso que não era de homem, mas de algo que ria por dentro do abismo. Diziam que à meia-noite o quadro ganhava vida e os lábios pintados sussurravam nomes de mortos, como um convite para que se juntassem à sua eterna vigília. Dona Elvira, viúva encurvada pelo peso dos anos e dos pecados, era a única que ainda ousava aproximar-se das ruínas. Sua mente, já gasta pelo tempo, guardava memórias que mais pareciam fragmentos de um pesadelo. O dia em que Álvaro desaparecera, deixando apenas pegadas que sumiam no rio. A noite em que o capim dourado incendiara-se sem chama, como se o próprio inferno respirasse sob a terra. Agora, porém, ela jurava ter visto, entre os talos reluzentes, uma figura alta e curvada, cuja silhueta lembrava um homem, mas cuja essência era de coisa alguma que Deus houvesse criado. Seus olhos, brasas amareladas que ardiam com a frieza de uma estrela morta, fixavam-se nela, não com ódio, mas com uma familiaridade horrenda, como um irmão que retorna de um exílio inconfessável. Não é ele, não é ele, balbuciava Dona Elvira, agarrando o chale desbotado como se fosse uma armadura contra os fantasmas. Mas o vento da várzea, carregado do cheiro de terra podre e segredos enterrados, carregava consigo uma certeza terrível. A besta não estava morta. Estava apenas esperando, e enquanto a lua, redonda e pálida como um olho arrancado, pairava sobre as ruínas, o capim dourado tremia, não com o toque do vento, mas com o peso de algo que caminhava entre os vivos e os mortos, vestindo a pele de ambos e rindo, sempre rindo no silêncio do luar. Naquela noite de lua cheia, enquanto a luz pálida descia como uma lepra sobre a várzea, Benedito, o vaqueiro de mãos calejadas e alma corroída pelo medo, ouviu o primeiro uivo. Não era um som terreno. Erguia-se do ventre do rio, uma nota grave que parecia arrastar consigo os próprios gemidos dos afogados. O ar, denso como um sudário, carregava um odor metálico como sangue fresco derramado sobre pedra fria. Carvão, seu cão, outrora valente caçador de matilhas bravias, encolheu-se debaixo da cama, o corpo trêmulo como folha sob vento de tempestade, os olhos arregalados fixos na escuridão do quarto. Benedito tentou acalmá-lo, mas sua própria voz soou estranha, como se ecoasse de um túmulo. Ao amanhecer, quando a luz cinzenta rompeu o horizonte como um suspiro exausto, Benedito encontrou as marcas. Garras haviam sulcado a madeira da porta da cozinha, não com a violência de uma fera, mas com a precisão de um punhal cerimonial. Os sulcos formavam padrões que lembravam escrituras antigas, e no umbral, cravada como uma adaga, jazia uma pena negra. Não era pena de ave, disso ele tinha certeza.
Era longa, sedosa e curvada, como um fio de cabelo humano tingido pela noite. Ao tocá-la, um calafrio subiu-lhe pela espinha, como se segurasse um fragmento do próprio véu do inferno. O rio, porém, era a pior testemunha. Suas águas, habitualmente tagarelas, agora engoliam os ecos com uma avidez mórbida. Quando Benedito aproximou-se da margem, o sono, pois assim chamavam o rio, em memória de um santo esquecido, pareceu recuar, como se temesse que o homem visse seu reflexo. Nas profundezas escuras, algo se moveu. Uma sombra alongada, que não era peixe nem homem, deslizou sob a superfície, deixando um rastro de bolhas que estouravam em sussurros inumanos. "Não é animal", murmurou Benedito, sua voz perdida entre o grasnar dos corvos que sobrevoavam os campos. "É um castigo." E enquanto ele se afastava, a pena negra guardada no bolso do casaco como prova de uma loucura que ainda não ousava nomear, o rio voltou a gemer. Suas águas, agora vermelhas sob o sol nascente, carregavam folhas de capim dourado que pareciam flutuar em direção à fazenda dos Albuquerque como oferendas a um deus esquecido. Naquela noite, quando a lua retornou, mais cheia e voraz, Carvão fugiu para a mata. Encontraram-no ao amanhecer, pendurado pelos pés em um galho seco, a garganta rasgada por algo que não deixara marcas de dentes, mas de unhas longas, afiadas, humanas. E no tronco da árvore, escrito com sangue que não era do cão, lia-se uma única palavra: Álvaro. Benedito então compreendeu. A várzea não estava amaldiçoada, estava acordada. Na taverna de seu Manoel, onde o ar estava sempre impregnado de fumaça de cachimbo e medo fermentado, o padre Roque desenrolou o segredo como quem desvela um cadáver. Sua voz, grave e trêmula, cortava a penumbra do salão. Álvaro não partiu. Transformou-se. E dizendo isso, exibiu uma página rasgada do diário, sua caligrafia sinuosa como vermes entrelaçados. As palavras, escritas com uma tinta que parecia sangue seco, falavam de um pacto ancestral, selado sob o olhar de entidades esquecidas. A besta não morre. Ela revive no sangue que trai, na carne que renega a luz. Lia-se em uma linha trêmula, como um dedo arrastado sobre um túmulo. Os homens com seus copos de cachaça esquecidos nas mãos entreolhavam-se. Até o fogo na lareira parecia crepitar mais baixo, como se temesse repetir as palavras. Foi então que Dona Elvira, os olhos turvos de quem vira demais, sussurrou: Elias, o forasteiro. Ele anda traçando símbolos nas paredes da capela. Símbolos que brilham no escuro. Elias. O nome pairou sobre o grupo como uma nuvem de enxofre. Chegara à várzea meses antes, vestindo roupas esfarrapadas e um silêncio que mais parecia um aviso. Seus olhos, fundos e febris, nunca piscavam. Passava as noites na capela abandonada, desenhando figuras que não eram deste mundo. Círculos entrelaçados a caveiras, serpentes mordendo próprias caudas, e uma criatura que era metade lobo, metade homem, uivando para uma lua partida. Os poucos que ousaram aproximar-se juravam que os símbolos respiravam, suas cores mudando de negro para vermelho vivo conforme a meia-noite chegava. Ele não dorme, continuou Dona Elvira, a voz falhando. Fica lá fora, no capinzal, como um cão de guarda do inferno. E ela hesitou, os dedos nodosos agarrando o chale como se fosse um escudo. E às vezes, quando o vento sopra do rio, ouço-o rindo. Não é riso de homem. É o som de ossos rolando sobre pedras. Naquela noite, Benedito seguiu Elias até a capela. Escondeu-se atrás de um cipreste retorcido, observando o forasteiro ajoelhar-se diante do altar quebrado. À luz de uma vela negra, Elias desenhava com um punhal, entalhando símbolos que pareciam sair das paredes e envolver o ar em névoa venenosa. De repente, o homem parou, ergueu a cabeça
e cheirou o ar, como uma fera sentindo presa. Benedito recuou, mas era tarde demais. Elias sibilou algo em uma língua morta, e as sombras da capela ganharam vida, alongando-se como dedos em sua direção. Correu até que o coração ameaçou romper o peito, até que a porta de sua casa surgiu à frente. Ao fechá-la, porém, viu algo que gelou seu sangue. Pregada na madeira, uma pena negra idêntica à do umbral, mas esta ainda pulsava, como um coração minúsculo e obscuro. E ao seu redor, o capim dourado da várzea sussurrava, não, com o vento, mas com vozes que conheciam seu nome. Na manhã seguinte, o padre Roque encontrou a capela vazia. Os símbolos haviam sumido, mas o chão estava coberto de pegadas, não de homem ou animal, mas de algo que arrastava garras e patas, fundindo-se em uma única marca de horror. E no altar, escrito com uma substância que parecia alcatrão, lia-se: Ele volta, não para matar, para renascer. Dona Elvira, desde então, passou a costurar um manto com capim dourado. Ninguém perguntou por quê. Sabiam que a várzea já não era mais sua terra, era um útero, e algo com olhos amarelados e fome de eras, estava prestes a nascer.